Bom dia, meninas. Bom dia, Dilze. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem de ontem, tenham passado bem essa semana, né? Estamos quase terminando a nossa semana e isso é muito bom quando a gente consegue vencer mais uma semana, estarmos aqui juntas buscando o nosso Deus, o nosso querido Jesus, que sempre nos acolhe, nos acode, nos ajuda. Isso é muito importante e muito especial na nossa vida. Bom, as meninas que estão entrando agora, que não vieram, não participaram no domingo, na segunda ou nos outros dias, só para a gente contextualizar esse nosso momento, nós estamos falando sobre filhos guardados pela fé através da presença do Espírito Santo na nossa vida, através do fruto do Espírito. Como eu falei, né, às vezes a gente tem vontade de falar dos frutos do Espírito, mas é só um fruto. É um fruto com várias possibilidades de transformação na nossa vida, e isso é muito especial. Bem, hoje eu escolhi um tema muito importante que tem a ver com a nossa vida de mães, que tem a ver com a nossa vida de cristãs, e que é um fruto que faz com que a nossa pessoa possa abençoar outras pessoas, como os demais também. E hoje nós vamos então falar sobre a amabilidade, a possibilidade de sermos amáveis. Se vocês pararem para pensar, a gente vai, volta, e a gente está sempre refletindo sobre essas questões tão importantes da vida, que é o amor, que é a bondade, que é a paciência. Deus é maravilhoso, né? Ele sabe exatamente o que cada filho necessita. Ele sabe exatamente o que nós precisamos para sermos felizes aqui nesse mundo. Às vezes a gente quer fazer cursos maravilhosos, e é ótimo fazer, eu não tenho nada contra isso, aliás, eu gosto e também faço. Mas às vezes a gente pensa, né, em fazer alguma coisa de renome, com uma pessoa super importante, né, faz bem para o nosso currículo, e tá tudo certo, isso faz parte da nossa vida de ser humano. Mas a gente esquece que todo o aprendizado, toda a transformação da nossa vida vem através da palavra. Deus já sabia exatamente tudo que a gente ia precisar para sermos mulheres de fé, mulheres diferentes, mulheres que fazem a diferença dentro do lar, que fazem a diferença dentro do filho. Então, os nossos diplomas, os nossos títulos, eles são muito importantes, sim. Importantes para a nossa vida aqui, nós precisamos disso para sobreviver muitas vezes, mas não existe título melhor e mais importante do que o título de ser cristã e filha de Jesus. Um minutinho, meninas, preciso tomar uma aguinha. Desculpem, o clima mudou aqui, acho que a minha voz também sentiu, mas tudo bem. Então, queridas, vamos falar um pouco com base na palavra de Deus, com base no espírito de profecia, sobre a amabilidade. A amabilidade nada mais é do que sermos gentis, sermos atenciosos, sermos compassivos no trato para com as pessoas, compassivos no trato para com os nossos filhos, né, que é super importante, e é sobre isso que a gente tem tentado trazer todas as nossas reflexões, sermos bondosos, como é bom, como é gostoso você se relacionar com uma pessoa bondosa, que tem amor no coração. Isso é muito importante na nossa vida. Então, antes de abrir a palavra do Senhor, eu quero orar para que o Senhor ajude-nos a entendermos como podemos ser amáveis, termos essa amabilidade dentro do nosso coração. E como podemos ser mulheres repleta da presença do Espírito Santo, para que o fruto dele seja real na nossa vida. Vamos orar, queridas. Deus Pai, Deus de amor e de bondade, que privilégio estarmos aqui mais uma vez diante da tua presença.
Agradecemos já por essa semana toda, por tantas coisas que aprendemos, agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. E agora, Pai, que o teu Santo Espírito esteja com cada uma de nós, iluminando a nossa mente, e que o entendimento seja um entendimento para a nossa vida e principalmente para a nossa salvação. Abençoa-nos neste momento, portanto, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de Deus, no nosso guia, deveria ser, né, o nosso guia diário para todas, daquela a palavra que realmente nos alimenta, nos ajuda. A palavra de Deus diz assim, em Efésios 4, no versículo 32. Nós lemos algo super importante, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amabilidade, benignidade, elas andam juntos. Então, nós precisamos ser com os outros, assim como Jesus é conosco. O que você espera de Jesus? Que ele entenda você, que ele perdoe você, que ele tenha paciência com você, que ele seja amável, que a amabilidade dele seja real na sua vida. Você espera que todas as vezes que você vá até ele esteja com os braços estendidos para você, não é isso? É tudo isso que a gente espera. E às vezes, aquilo que nós queremos para nós, nós não fazemos para o outro. Isso é muito de ser humano, tá? Não se culpe por isso. É muito incrível isso. Às vezes, a forma como nós desejamos ser tratados por Jesus, por Deus, pelo nosso Pai amado, é a forma que muitas vezes nós não tratamos as pessoas que nós convivemos. E aí, a gente poderia falar de colega de trabalho, de vizinhos e tal. Mas eu não quero sair da nossa casa, não quero sair do nosso lar, porque tudo é muito importante na nossa vida, mas não tem nada mais importante do que o nosso lar. É muito importante a nossa missão acontecer dentro do nosso lar. Na nossa vida tem uma pirâmide de prioridades, essa pirâmide é muito importante. Então, a primeira base da pirâmide, a parte mais importante da nossa vida é Deus. É Deus agindo em nós. É a nossa comunhão, a nossa busca diária com Deus. É isso que vocês fazem todos os dias, né? Estando aqui reunidas. A primeira base é Deus. A segunda parte mais importante da pirâmide, depois de Deus, tem a ver com a nossa pessoa. Quem eu sou, o quanto eu me cuido, o quanto eu me amo, o quanto eu busco aprender, o quanto eu estou disponível a ser uma pessoa melhor, o quanto eu me perdoo, o quanto eu me aceito, o quanto eu consigo tapar os buraquinhos do meu coração que a vida fez. Porque se a gente pudesse abrir os microfones e vocês pudessem falar agora, eu tenho certeza que muitas mulheres aqui lutam com a autoestima. Porque a autoestima é um tema que ele nunca vai cair de moda na vida do ser humano. É muito importante a gente se entender, a gente se olhar no espelho e perceber quem somos e quem queremos ser. Nós que somos mulheres temos muita dificuldade com isso. A gente gosta do cabelo da amiga, a gente gosta do corpo da amiga, a gente gosta da casa da amiga, do trabalho dela, das conquistas dela, mas a gente não valoriza nada que a gente tem. A gente sempre põe defeito no nosso cabelo, no nosso corpo, na nossa cor, no nosso nariz, no nosso olho. Se alguém te tece um elogio, você fala, ah, imagina, são seus olhos. Quem nunca falou isso, né? Nossa, como você está bonita. Ah, imagina, nada a ver, está de brincadeira comigo. Ai, que isso, eu tô tão acabada, tô péssima. Ah, daí você não aceita aquele elogio, não é? Você não aceita, você renega aquilo que te pertence. Meninas, chega uma fase na nossa vida que a gente tem que se encontrar de verdade e se amar. Porque você sabe que o inimigo quer que você não veja valor em você. Então é muito importante você se amar de verdade. Mas eu estou falando aqui da pirâmide, né? E parei um pouquinho nessa parte
do amor próprio, porque eu acho muito pertinente para nós que somos mulheres refletirmos nisso. E sabe por que eu gosto de falar sobre essa questão do amor próprio? É porque se você não se ama, se você não se valoriza, se você não se aceita, você que é você, não valoriza quem você vai ser difícil do outro te amar, do outro te respeitar, do outro te valorizar. Você precisa mostrar quem você é para o seu filho, para o seu esposo. E muitas vezes existem mães que não conseguem colocar regras porque elas não se amam e acham que se colocarem regras, os filhos não vão amá-las também. Ai, não posso ser ruim com meu filho, eu não posso falar não para o meu filho, porque, nossa, como que vai ser? Ai, eu vou perder essa pessoa tão importante na minha vida. Nada disso. Você já leu sobre mães más? Se você não leu, pesquisa na internet. Tem um texto lindo falando sobre mães más. Quem é a mãe má? É a mãe que põe hora para dormir. É a mãe que dá o tempo certo para assistir televisão. É a mãe que faz o filho aprender a comer cenoura, brócolis, mandioquinha, jiló. Dei uma forçada, né, jiló? É difícil para eles comerem. Mas só para a gente descontrair um pouco. Mãe má é aquela mãe que quer o bem do filho, que não deixa o filho sair com qualquer pessoa, entendeu? E para você colocar essas regras na vida do seu filho, você precisa se amar. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber que você é importante, que tudo aquilo que você pensa tem valor. Então, meninas, eu poderia falar aqui para vocês horas sobre autoestima, que é muito importante na nossa vida, mas não é nosso tema de hoje. Vamos voltar para a pirâmide. Primeira, a base mais importante, Deus, nossa comunhão, oração, a busca constante. A segunda parte da pirâmide é você se amar e se aceitar, para você poder amar o outro, entendeu? É isso, eu me amo para poder amar o outro. A mulher que não se ama tem até dificuldade no relacionamento conjugal. Isso é muito sério. É muito sério, é muito profundo. Tem dificuldade no relacionamento conjugal, tem dificuldade no relacionamento com os filhos, tem dificuldade no trabalho, parece que todo mundo está te olhando, não está te aceitando. Então, vamos buscar a compreensão de quem nós somos e o nosso amor próprio. Orem por isso. Orem para Deus colocar esse amor no coração de vocês. E a terceira, eu vou parar na terceira, tá? Parte mais importante da nossa vida, da pirâmide da nossa vida, é o nosso lar, é o nosso esposo. Primeiro, o nosso esposo, tá bom, queridas? Para aquelas que têm um marido ali. Primeiro, o nosso esposo, depois os nossos filhos, tá bom? A gente primeiro cuida, ama do nosso esposo, da pessoa que nós escolhemos casar, que nós fizemos as juras de amor diante de Deus, que nós traçamos compromisso com Ele, e depois os nossos filhos. Então, dentro dessa pirâmide, a pirâmide é um crescente na nossa vida. Nós precisamos entender o valor que tem a nossa família. Por isso que em todos esses dias que nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, eu tenho sempre buscado colocar como é o nosso tratamento com os nossos filhos, como é o nosso tratamento em casa. E a Ellen White fala muito disso. Inclusive, eu vou até parar um pouquinho e vou ler para vocês. Eu separei alguns textos sobre essa questão. E olha só o que a Ellen White fala. No livro Ciência do Bom Viver, na página 392, ela diz assim: o forte desejo de fazer os outros felizes cria uma atmosfera de bondade no lar e na sociedade. Olha que lindo. Nós precisamos criar uma atmosfera no nosso lar de bondade e não só no lar, né? A nossa bondade também, essa atmosfera vai transmitir, vai chegar até a sociedade. Então, o forte desejo de fazer os outros felizes vai criar essa atmosfera de bondade no lar. Mas eu não posso fazer o outro feliz se eu não estou feliz. Entenderam? Por isso que eu venho em primeiro lugar. Então, isso que vocês fazem todos os dias, se reunirem, orarem, isso é uma fortaleza para vocês. Porque vocês se alimentam, não é? De tudo aquilo que é ouvido, falado, das orações que são feitas, e vocês então vão transmitir esse espírito calmo, sereno, tranquilo dentro do lar de vocês. Olha só, agora o que ela diz no lar adventista. Palavras bondosas são como orvalho para o coração.
A amabilidade e a paciência devem ser cultivadas em cada lar. Lar Adventista, página 16. Então, palavras bondosas, elas são o quê? Orvalho, são alegrias para o coração. E a amabilidade, que é exatamente, né, a palavra que nós estamos usando hoje, e a paciência, que a gente já falou sobre a paciência, devem ser cultivadas em cada lar. Então, primeiro Deus, depois eu mesma, depois o meu marido e os meus filhos, para que meu lar seja um lar de paz, de amor e de bondade. Bom, se eu quero ser amável, eu preciso buscar na fonte da amabilidade, não é verdade? Como a gente leu em Efésios 4:30. Então, é em Jesus que eu vou buscar, que eu vou me transformar, que eu vou orar, que eu vou conversar, é por Ele que eu vou jejuar. É isso. Eu, como disse, eu não sou nada contra de vocês fazerem cursos maravilhosos com pessoas incríveis, porque a gente aprende. Mas, queridas, a transformação na nossa vida vem de Jesus, vem do buscar a presença dele, a presença do Espírito Santo na nossa vida, da leitura da palavra. Isso é super importante. Bom, se eu quero ser amável, eu preciso ter algumas ações na minha vida. Nós precisamos falar com doçura. Quando você vai se colocar ali para falar com seu filho, para falar com seu esposo, você precisa ter doçura na sua fala. E às vezes a gente não tem, a gente até começa boazinha, né? E todo mundo fala que as mulheres são umas fofas, umas queridas, mas nós sabemos, né, a pimentinha que nós somos lá dentro. E se a gente for ler Provérbios, então, né, Salomão, olha, ele judia da gente. Ele fala que a gente é goteira, que a gente é irritada, né? Salomão é danadinho. Você vai ler Provérbios ali, você vê, né, o quanto que ele fala da nossa forma de ser. Mas, como eu já disse desde domingo, nós não estamos prontas e acabadas. Nós estamos nos transformando dia a dia pela presença do Espírito Santo, pelo amor de Jesus na nossa vida. Então, nós precisamos buscar na fonte amabilidade, precisamos falar com doçura e precisamos demonstrar gestos de amor, pequenos gestos de amor para que as pessoas sintam essa amabilidade em nós. Eu sei que existem mulheres de temperamento forte e tá tudo certo, nós não temos culpa do nosso temperamento. Mulheres sanguíneas, coléricas, bateu, levou, sabe? Tudo que vem na minha cabeça eu falo. Olha, isso é terrível. Desculpa aí, tá? Mas é muito difícil ser assim, porque você não cria uma atmosfera de amor no lar. Então, você não pode falar do jeito que você quer, você não pode falar o que você pensa. Tá errado. A gente tem que se polir dentro de nós mesmas e temos que pensar antes de falar. Não dá para do jeito que vem, vai, sabe? Então, a gente precisa demonstrar gestos de amor, palavras gentis, com carinho, com doce, com amabilidade, para que a gente não fira o coração das pessoas que nós amamos. Então, o que é importante dentro da nossa casa? Que gestos amáveis são importantes? Abraços inesperados, um bilhetinho carinhoso, um olhar de compreensão quando existe um erro. E se tem alguém que precisa de um olhar de compreensão, são os nossos filhos. Porque o nosso olhar fala muito. E às vezes o que acontece? A gente só repreende com o olhar, com a fala, e os nossos filhos vão o quê? Se encolhendo diante da nossa presença. Eu já ouvi muitos filhos falando assim: não adianta falar com a minha mãe e com o meu pai. Eles não me entendem. Não adianta, eles têm a forma de pensar totalmente diferente. Então, às vezes, nós precisamos sair da nossa cadeira, precisamos sentar na cadeira do nosso filho para poder entendê-lo. Não é como você quer, é como é, entendeu? Então, para entender o seu filho, você tem que sair do patamar que você está e, e se achegar até ele. E através dessas palavras gentis, de carinho, abraços inesperados, isso é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, eu tive o privilégio de ser criada em um lar muito amável, muito querido. Eu sempre falei que a casa onde eu fui criada era um ninho de amor. E exatamente isso acontecia na nossa casa. A gente estava, um passava pelo outro ali no corredor,
era difícil passar assim, dar um apertãozinho, ou parar, dar um abraço, falar, nossa, como você está bonito hoje, nossa, que cheirosa, nossa, como é bom ter você aqui. Era uma coisa de louco, sabe? Eu cresci nesse ambiente, num ambiente muito querido, muito amável, muito gostoso. E isso fez toda a diferença para minha vida. Para minha vida, a ponto de quando eu me casei, eu falei para o meu marido, eu quero ter na nossa casa a mesma experiência que eu tive na minha. Eu quero que o nosso lar seja como a minha casa foi, porque eu fui criada em um lar onde era muito gostoso. A gente, quando sentava à mesa, meu pai não deixava ninguém falar mal de ninguém. Sabe essa coisa de sentar à mesa e daí você começa a falar mal do pregador, falar mal da roupa da irmã, é, né? Sabe essas coisas? Não, na minha casa não tinha nada disso. Na nossa casa a gente falava da gente mesmo. E uma coisa que a gente gostava era rir de nós mesmos. Vocês já riram de vocês mesmos? Às vezes a gente dá um bola fora, a gente faz alguma coisa que não é para fazer, e daí a gente amava contar ali na mesa e aquela história crescia. Então a gente falava da gente, da nossa vida, mas nunca pudemos falar da vida das pessoas dentro da nossa casa. O meu pai já cortava na hora, sabe? Ele era totalmente contra. E eu trouxe isso para minha casa, porque às vezes a nossa casa se torna uma casa onde a presença de Deus não está, pelas palavras, por aquilo que nós conversamos, porque falamos mal do outro, porque gostamos de ver a vida do outro, né? Esquecemos de ver a nossa. Tem uma frase, um pensamento, na realidade, que eu gosto muito, que diz assim, quando eu prego, né, para a família, eu uso esse pensamento, que diz assim, antes de você falar da casa do outro, antes de você falar da família do outro, do filho do outro, dê 5 voltas em volta da sua própria casa, olhe tudo para depois você falar sobre o outro. Nossa, pesado, não é? Mas é ótimo, a gente vai aprendendo, né, a viver e a conviver com as pessoas. Bom, então, se nós queremos ter pessoas amáveis dentro da nossa casa, nós precisamos ser também um exemplo de amabilidade no nosso lar. Os filhos, eles aprendem, como eu falei para vocês, mais pelo exemplo do que pelas palavras. E nós somos boas nas palavras, não somos? A gente tem tanta coisa para despejar na vida dos nossos filhos, a gente fala sobre tudo com eles. Na verdade, mas às vezes, se você der um exemplo, você vai trazer o seu filho para mais perto de você. E vai ser muito especial isso. As palavras bondosas, elas são como orvalho para nossa alma. Que gostoso, não é? Poder refrescar a vida dos outros através da nossa amabilidade. Então, um coração amável fala com doçura, com amor, com entendimento e sabe o que quer. E queridas, nós, para tudo isso, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é extremamente importante, termos a presença do Espírito Santo. E olha só, o que neste livro aqui, que chama Passos para o Reavamento Espiritual, está escrito, diz assim, a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo presente na alma. Vou ler mais uma vez. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo influente ou melhor, presente na nossa alma. Não podemos ver a Cristo ou falar com Ele, mas seu Espírito está conosco em qualquer lugar. Ele trabalha dentro e através de todos os que recebem a Cristo. Quando o Espírito Santo mora em nós, são revelados o fruto do Espírito. Olha que lindo. Então, nós não podemos estar ali o tempo todo falando com Jesus, né? Mas o Espírito Santo que está e que fala, ele pode estar presente na nossa vida, se nós pedirmos e se nós quisermos, é claro, não é? Bem, são tantas coisas especiais, né, para a gente dividir aqui, para a gente ler, mas eu quero ler a última parte, tá bom? Eu já vou terminar. O nosso livro Oração, escrito por Ellen White, que diz assim: dedique tempo cada manhã para começar o trabalho com oração. Não pense que isso seja perda de tempo, pois é algo que perdura ao longo dos séculos eternos. Olha só que coisa maravilhosa. Aquilo que nós estamos aqui vai repercutir por muitos, muitos e muitos anos. Dessa forma, o êxito e a vitória espiritual serão assegurados.
As coisas funcionarão quando o mestre colocar as mãos nelas. Eu amo essa frase. As coisas funcionarão quando o mestre colocar as mãos nelas. Então, você vai mudar a sua forma de ser quando o mestre colocar as mãos em você. Seus filhos irão mudar quando o mestre colocar as mãos sobre ele. Nós seremos transformadas pelo poder que vem de Jesus. Queridas, são tantas coisas para a nossa vida, para o nosso aprendizado, na verdade, mas eu espero que hoje você pense em quanto você precisa ser uma mulher, que a amabilidade faça parte da sua vida, uma mulher amável, querida, gentil, cortês, para você influenciar primeiro a sua casa, primeiro dentro da sua casa, e depois influenciar as pessoas com quem você convive. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de amabilidade. Então, é nele que nós precisamos nos espelhar. O meu desejo é que, de fato, Jesus coloque as suas mãos sobre nós, para que as coisas possam passar a funcionar da melhor forma possível e que nós possamos ser transformados por aquele que um dia deu a sua vida e o seu sangue por nós. Vamos orar? Deus Pai, Deus de amor e de bondade, que privilégio, Senhor, entendermos o quanto precisamos de Jesus na nossa vida. Pai, o meu pedido nesse momento é que Jesus coloque as suas mãos transformadoras em cada uma de nós. Que Jesus nos ajude a sermos melhores e que possamos cada dia desenvolver o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Peço também que as mãos poderosas de Jesus sejam colocadas na vida dos nossos filhos. Por favor, Senhor, alcance os nossos filhos, transforme a forma deles serem e agirem. Abençoe os nossos netos também, o nosso cônjuge. Nos abençoe, Pai. Que a presença do Espírito Santo se faça na nossa vida. Peço nesse momento perdão pelos nossos pecados e peço que o Senhor esteja ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos. Que cada oração feita neste dia possa ser atendida. Cada oração que foi feita neste grupo, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e dê as bênçãos a cada uma. Pai amado, entregamos a nossa vida em tuas mãos e fazemos essa entrega. Em nome do nosso amado e querido intercessor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.